Antes de qualquer outra coisa, eu queria dedicar esse trabalho em memória da minha avó Áurea e do meu primo Júnior. Minha avó sempre foi um exemplo de união da família e um símbolo pra gente nesse sentido, e meu primo Júnior foi muito, muito importante na minha criação, em entender melhor a vida e o mundo adulto. Então, queria dedicar esse trabalho para eles. Também queria agradecer aos meus amigos e familiares que me apoiaram durante o processo inteiro de execução desse trabalho, que me apoiaram, que me incentivaram, que não desistiram de mim, que acreditaram em mim até o último momento. Em especial, alguns amigos que me ajudaram de tantas formas diferentes, mas, enfim, ao Henrique, que é o meu editor, e um amigo que aceitou me ajudar nesse processo inteiro e me fez conseguir terminar esse trabalho com qualidade e em tempo. Então, muito obrigado, Henrique. A minha namorada, Duana, que não saiu do meu lado e me ajudou em vários momentos que talvez ninguém ajudasse. A minha mãe, ao meu pai, a minha irmã, que estiveram ao meu lado e sem a estrutura da casa que eles me ofereciam no sentido de conforto, ajuda, afeto, seria também muito difícil concluir tudo isso. E alguns amigos meus, em especial também ao Iago, que esteve presente e me ajudou muito, o Felipe também, com suas palavras de incentivo que me acompanharam em vários momentos, e, enfim, tantos outros que eu vou esquecer aqui de citar, mas ao meu orientador, Ricardo Jorge, que definitivamente foi um amigo presente nesse processo inteiro. Então, muito obrigado também. Olá, meu nome é William Robson Cordeiro, sou jornalista, professor e pesquisador na área de infográficos e também na área de design de jornais. E é com muito prazer que recebi o convite do Bruno Melgácio para falarmos um pouco do seu trabalho por trás da página. Um levantamento muito importante nos estudos de infografia, quando ele, enquanto pesquisador, conviveu com alguns profissionais da área no jornal O Povo para relatar através de vídeo a experiência de produção do material visual desse importante periódico cearense. Eu conheci o Bruno através de uma oficina que eu promovi na Universidade Potiguar em Natal em 2015. Naquele momento ele se apresentou, mostrou-se como um interessado, um entusiasta dos estudos de infografia e também do jornalismo. E trocamos algumas ideias, eu presentei ele com o meu livro, Infografia Interativa na Redação, e a partir daí ele continuou seus estudos e sempre que podíamos, trocávamos algumas ideias e nossos vínculos sempre voltados para esses estudos específicos da infografia, do design e do jornalismo, aplicados ao jornalismo, vamos dizer assim, né? Muito me honrou o seu convite para fazer essa espécie de prefácio, né? Meio um pouco até improvisado, mas serve também para expor um pouco o meu ponto de vista com relação ao trabalho que ele desenvolveu. Creio que os tópicos que ele elencou na série Por Trás da Página, em que ele fala de infografistas, designers, diagramadores, tratamento de imagens e todos os setores, né, as etapas de produção visual do jornal O Povo, isso se torna importante para termos uma ideia técnica de como funciona a produção de infografia no jornalismo. Eu fiz um trabalho um pouco parecido, mas a partir de um outro periódico cearense, o Diário do Nordeste, a produção de infografias online, né, como eram as etapas, desde a pauta até a sua publicação. A gente precisa entender que a infografia está passando por um processo de modernização muito importante, principalmente porque se torna contribuinte das mudanças que o jornalismo vem passando, não só no jornalismo impresso, onde a gente observa uma manifestação completamente, digamos assim, profunda, né, nas formas de linguagem, e a infografia tem um papel importante nisso, como também no jornalismo online, né, onde as infografias agora se manifestam com recursos expressivos bem mais avançados, através de realidade aumentada, através de realidade virtual, né, em terceira dimensão, lógicas que até então eram impraticáveis ou inimagináveis, né? Ou seja, a infografia ela não é um elemento estanque, mas ela também se comporta de acordo com as mudanças
não só no jornalismo, mas também na hipermídia. E o trabalho do Bruno serve muito para a gente também compreender essas manifestações de infografia no jornalismo. No caso específico em que ele trabalha o jornal impresso, o Jornal Povo, um jornal muito premiado, principalmente nessa área de design, o trabalho do Bruno ele serve também para que a gente possa compreender, né, as etapas de produção, como é pensado a infografia. O infografista hoje ele é um personagem, um ator importante no processo, porque ele não é apenas o desenhista, e a infografia não é apenas para embelezar a página, mas ela tem uma função didática, lúdica, de traduzir elementos complexos em informação acessível para o usuário, para o leitor, para a audiência. Então, o trabalho do Bruno se torna importante para que a gente compreenda que departamentos de arte nos jornais são essenciais para o bom funcionamento do jornalismo e a sobrevivência desses veículos. Vivemos uma cultura visual. A cultura visual impõe também lógicas de linguagem visual e não apenas textual. Esse texto precisa estar combinado com a arte e unidos, né? Combinados, o texto e a arte, vemos surgir então um outro gênero, a infografia. Então o trabalho do Bruno por trás das páginas é um trabalho necessário, indispensável para entendermos o processo no jornalismo e com certeza será de bastante contribuição para aqueles que se interessam pelo design, para aqueles que querem entrar também nesse campo, para aqueles que já estão no campo, para profissionais da área, né, para jornais, para periódicos, para sites que ainda pensam em trabalhar com essa forma importante e indispensável de linguagem. Desde o início eu pensei esse trabalho, essa série, como uma forma de aproximar um pouco melhor as pessoas, sejam elas da área da comunicação, né, do jornalismo, convivendo com uma redação, já tendo experiência com isso, ou não, ou apenas as pessoas que conhecem de longe o que é uma realidade de um jornal, ou que não fazem ideia, apenas consomem esses produtos jornalísticos, informativos, aproximar elas do trabalho dessas pessoas. Sabe, quando eu li o livro do William Robson, né, porque assim, foi um livro que me inspirou muito a pensar melhor como fazer essa investigação sobre a rotina produtiva de um determinado grupo. Quando eu vi o que o Infografia Interativa na redação, que ele escreveu especificamente sobre o Diário do Nordeste, né, essa investigação, eu percebi que tinha tanta coisa ali que talvez ninguém que não convivia com aquela redação entendesse ou conhecesse, não só sobre os detalhes técnicos mais intrincados, mas também com relação às perspectivas daquelas pessoas, como elas pensavam aquilo tudo, como elas achavam que poderia ser diferente. Então eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? E percebendo que mesmo na maioria dos cursos de jornalismo não havendo essa exploração mais aprofundada do que um diagramador faz, do que um infografista faz, são poucas cadeiras na maioria das vezes, mas essas pessoas vão trabalhar em redações e elas convivem com esses profissionais, então elas acabam aprendendo só durante a própria redação o que é que eles fazem, como eles fazem, e muitas vezes não tem a chance de estar mais dentro do processo para conseguir entender o que eles pensam, sabe? Então eu pensei desde essa época que talvez seria interessante passar para todas essas pessoas, dentro do círculo jornalístico ou não, uma noção melhor do que eles fazem, e como eles fazem, como eles pensam e como é a rotina produtiva desses profissionais. Por isso eu tentei sempre refletir que eu queria que esse trabalho fosse uma forma de ficar muito na voz dessas pessoas. Claro que eu tive sim um roteiro de perguntas, e eu tentei sim fazer com que essas pessoas respondessem as perguntas de maneira complementar umas às outras, né? Perguntas que iam de um para o outro e que essas respostas pudessem se combinar. E isso fazia parte da dinâmica das entrevistas, que é uma coisa que eu vou tratar depois. Mas eu queria muito que ficasse na voz deles, que fosse através da voz dos entrevistados, que fosse ser possível entender e, sei lá, mergulhar mais nessa rotina desses profissionais.
Então foi o que eu fiz. Eu fiz essa entrevista de uma tal forma que não precisasse necessariamente da minha voz, das minhas perguntas e nem mesmo das minhas conclusões para entender um pouco melhor o que é que eles percebem, como eles fazem o trabalho deles e como é a rotina de todos os dias. Outra questão também é que, por esse meu trabalho ter essa intenção de passar pelo público leigo, ou mesmo o público familiarizado com o jornalismo, com a comunicação, mas que, por exemplo, pode trabalhar em assessoria de imprensa e não entende muito bem como a redação de um jornal funciona, enfim, de qualquer forma, seja lá qual for o seu nível de conhecimento sobre o assunto, tentei pedir para que os entrevistados explicassem as coisas usando o mínimo de termos técnicos, né? Eu sempre lembrava eles, tente ser didático, tente explicar como se fosse para uma pessoa que não entende nada disso aqui. Então, essa também foi uma preocupação muito forte que eu tive nesse sentido. Bem, sobre a sequência das entrevistas e a própria sequência do conteúdo, primeiramente é importante salientar que eu tentei fazer desse trabalho episódios concisos, né, ficando ali por volta dos 10 minutos, porque eu realmente pensava que talvez fosse pedir demais que uma pessoa que não tem familiaridade com o assunto fosse se debruçar sobre um conteúdo desse durante muito mais do que 10 minutos cada episódio. Outra coisa também é que eu tentei pensar os episódios de uma maneira não linear, ou seja, que não houvesse uma crescente de informações, um episódio introdutório, um episódio conclusivo. Eu estava pensando que todos os episódios fechassem os seus conteúdos em si mesmos para que as pessoas pudessem começar de onde quisessem. E dessa forma elas pudessem minimamente absorver o conteúdo na ordem que elas achassem melhor, no que fosse mais interessante para elas. E aí, com o decorrer do tempo, vendo o episódio, se interessando, elas poderiam ver o resto. Também tentei pensar que as entrevistas fossem feitas de uma forma tal que as pessoas então pudessem falar sobre os assuntos e que, para que fosse mais dinâmico, para que desse mais vontade de assistir o episódio inteiro, que ficasse sempre se alternando entre as falas de um e de outro, porque a natureza das equipes lá no Jornal O Povo é que a maioria dos setores, né, do núcleo de design editorial são para 2 pessoas, são sempre cada 2 pessoas. Então são 2 pessoas para os ilustradores, 2 pessoas para os infografistas, 2 pessoas para os designers de imagem, e assim vai, né? A exceção são os diagramadores, que eu tentei colocar um pouco mais de gente, né? 3 entrevistados. Mas pelo fato de serem sempre 2 pessoas, eu procurava entrevistar as 2 e não só uma, para ter uma completude maior, né, do espectro dos setores como um todo e tal, e também para que houvesse esse jogo, né, de falas entre o que um disse e o outro tinha para concordar ou discordar, complementar de alguma forma, e dessa forma não ficasse tanto tempo nas falas de uma só pessoa. Essa sempre foi a prerrogativa que eu tentei criar com a ideia do trabalho, sempre a orientação também do Ricardo Jorge, né, de fazer isso de uma forma que ficasse dinâmico, que não ficasse chato, né? Então eu fui também por essa linha. Outro detalhe também sobre as entrevistas é que a minha proposta de conteúdo nunca foi de entender a fundo as características, sei lá, muito pessoais das pessoas. Eu queria sim entender as opiniões, eu queria sim entender o que eles pensavam, mas sempre dentro de uma perspectiva da rotina produtiva, de uma questão mais técnica, do que eles fazem como profissional, do que eles veem o trabalho profissional que eles fazem, não só, por exemplo, da Luciana como infografista, mas como ela vê o infografista como um todo, né? Tipo, ela fala da perspectiva dela, mas eu também solicitava que ela falasse da perspectiva dela geral sobre infografia. Então, por isso, eu evitava questões muito pessoais, como eles, não sei, vivem a vida, como eles, sei lá, conheceram o Jornal O Povo, a profissão. Eu evitava, apesar de que houveram muitas histórias interessantes em relação a isso e que eu tentei inserir, nem tudo foi possível inserir, né? Nem todas as pessoas conseguiam se expressar tão bem, houveram até entrevistas que eu tive que cortar por conta disso, que foi o caso do Guabiras, o ilustrador do Jornal O Povo, que eu quis regravar com ele, mas ele já havia saído do jornal quando eu quis regravar com ele, então eu fiz com o Ítalo e ficou bom. Então nem todo mundo conseguia se expressar bem, nem todas as entrevistas conseguiam render nesse sentido, mas eu sempre tentava aproveitar o máximo que eu podia do que as pessoas tinham a dizer. Chegando a regravar com algumas pessoas, que foi o caso do Robson, né? O Robson eu regravei porque eu senti que a entrevista dele inicial, além de não ter ficado falas muito bem feitas, eu também senti que o Robson, ele acabou falando demais
sobre perspectivas pessoais e menos de questões técnicas, e eu acabei deixando ir por esse caminho, né, sem conduzir tão bem a entrevista. Enfim, esse trabalho, ele tem várias questões dificultosas no meio do processo. Apesar de eu estar trabalhando lá no Povo, antes mesmo de eu estar trabalhando lá, eu iniciei o processo de conversa com o meu orientador sobre fazer esse trabalho com essa equipe especialmente, e não com o Diário do Nordeste, que como foi o trabalho do William que me inspirou, porque eu sabia que a equipe do Povo ela era mais reconhecida por diagramações e um design gráfico no geral mais plural, mais diferente. Então, como eu queria falar não só sobre as infografias essas digitais, interativas, que foi o caso do William Robson, né, e no meu é mais um impresso, né, que no caso do William Robson fazia todo sentido, porque o Diário realmente já estava investindo mais nessas infografias digitais já naquela época, né. Mas então eu queria falar da equipe de design gráfico como um todo, porque eu queria ter essa noção melhor de o que todo mundo fazia e como seus trabalhos se complementavam, e eu achava que no Jornal Povo eu ia encontrar uma pluralidade e uma diferenciação melhor desses trabalhos, características únicas maiores em cada profissional e essa pluralidade maior de design e página. Então foi por isso que eu acabei optando pela equipe do Povo, mesmo antes de eu começar a trabalhar lá. Aí quando eu comecei a trabalhar lá, tudo se tornou um pouco mais fácil de conseguir sim realizar esse trabalho. Eu poderia fazer depois do expediente e tudo mais, só que, no entanto, não foi tão fácil quanto eu pensei. O expediente lá é realmente muito atarefado para as pessoas que trabalham nessa equipe, e o expediente costuma começar ainda um pouco mais cedo, né, às 3, 4 horas da tarde para algumas pessoas, e se estende até às 10, 11 horas da noite. E aí, como eu tinha equipamento e preocupações de voltar muito tarde para casa, eu não podia me estender até depois do expediente, e antes do expediente muita gente não podia entrar, e durante o expediente muitas vezes as pessoas não podiam na entrevista. Então o processo de marcação da entrevista foi sempre muito difícil, as pessoas respondiam a entrevista sempre com muita pressa, eu tentava tranquilizar ela dizendo que eu podia pausar e cortar, e cada entrevista muitas vezes durava meia hora ou mais, então nem sempre era fácil ir lá fazer essas entrevistas. Mesmo o processo de simplesmente ir lá para fazer imagens de apoio, sem ser as entrevistas de fato, as pessoas se incomodavam por eu estar lá filmando durante o trabalho. Não sei se algumas se sentiam desconcentradas ou se elas ficavam incomodadas. E eu tentei realizar um processo muito gradativo de permissão dessas pessoas para poder ir lá gravar com elas. Eu fui com o meu orientador Ricardo Jorge, expliquei toda a ideia do trabalho para a equipe toda, não só para os gestores, né? E passei pela diretoria de redação, né, a NADAF, fiz um documento de permissão para conseguir essas imagens, só que, enfim, foi um processo muito longo de captação dessas entrevistas, muito árduo, mas eu fiquei bem contente com o resultado final. Algumas coisas que eu achava que não iam render tanto, ficaram episódios bem sólidos. Eu pensava isso especialmente dos gestores, que eram sempre muito atarefados e sempre muito preocupados em conseguir dar essa entrevista, no sentido de que eles não sabiam se iam conseguir dar essa entrevista, ter tempo para isso, e foi um episódio que ficou bom, eu gostei do resultado. Falando de outras questões técnicas, eu sempre tive uma preocupação muito grande em retratar essas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Por isso que, mesmo com as dificuldades do áudio, eu preferia não colocar eles fora da estrutura da redação. Então, por isso eu tentei conseguir um microfone direcional que ficasse virado para eles, mas que não fosse invasivo, como o uso de uma lapela que precisavam instalar e desinstalar essa lapela. Então, tentei usar desses recursos para minimizar os problemas de áudio da redação, porque, enfim, é uma redação ocupada, que tem muita gente falando e gritando e passando informações, e, enfim, é uma redação de jornalismo, né, de um jornal impresso diário, então reconhece-se a pressa e o motivo da urgência de tudo. Tentava então ir gravar muitas vezes em horários que não tinha essa redação tão quente, né? Até mesmo finais de semana, plantão, enfim, tem essas diferenças de um episódio para o outro. Alguns episódios eu consegui fazer isso, outros episódios eu não consegui, mas no geral eu acho que gravar dentro da redação, inclusive as cabeças, né, as introduções de cada episódio, foi muito positivo para dar essa localidade a todo mundo que está assistindo o episódio, para se sentir um pouco mais dentro daquilo tudo, né?
Eu acho que se eu tivesse colocado eles todos dentro de uma estrutura de um estúdio, além de ser mais difícil de retirar eles do local de trabalho, né, também seria uma coisa que tiraria um pouco dessa imersão dentro do local de trabalho. Sobre a estética e os cortes, eu tentei sempre fazer com que as pessoas olhassem pra mim e não pra câmera, para dar uma naturalidade maior às entrevistas, elas não ficarem tão nervosas, porque tinha muita gente que ficava muito nervosa. E também pensava nessa estética, né, de aproveitar o fundo, mostrar o local de trabalho, ali o seu espaço, né, o computador e tal. Isso também para dar um pouco mais de contexto e fazer as pessoas se sentirem um pouco mais dentro. Os cortes secos, eu tive uma preocupação grande, conversando inclusive com o meu editor, para que não ficasse esquisito, né, para que fosse feito em momentos oportunos. E eu escolhi esses cortes do que transições, porque são tantos cortes acontecendo que ficar pulando de transição em transição o tempo todo iria ficar muito, talvez, cansativo, sabe? Usar o mesmo efeito de transição várias vezes, já que são vários cortes. Então a gente optou pelas transições mais durante o momento que a gente dava uma pausa, um respiro nas falas para mostrar imagens de apoio. Falando das imagens de apoio, a gente sempre se preocupou muito em buscar essas imagens coerentes durante a fala das pessoas. Nem todas as falas puderam ser preenchidas com as imagens de apoio perfeitas, porque nem sempre havia essa oportunidade de gravação exatamente do que as pessoas estavam dizendo. Também não deu para encontrar todas as imagens referenciais ao que eles falaram de exemplos de matérias ou exemplos de práticas, enfim, mas a gente tentou preencher com o máximo possível. E eu acho que isso criou uma dinâmica toda especial, sabe? A gente não ficou muito focado só nas falas o tempo todo, as imagens de apoio davam uma quebra, além do próprio uso da trilha, né, que dá uma dinâmica toda especial ao programa. Escolhemos uma trilha mais neutra, com essa preocupação. Enfim, são muitos detalhes do trabalho, inclusive da parte gráfica, a escolha da tipografia para fazer a vinheta. Algumas coisas a gente tentou se ater ao que fosse mais simples e direto, até por uma questão também de tempo e de finalizar com qualidade dentro do tempo, mas a gente fez todas as escolhas de maneira consciente. Então, apesar de não ser exatamente o que a gente estava pensando, algumas coisas, a gente sabia que aquilo ali tinha qualidade e seguia adiante. Outra coisa também comentada com relação ao formato foi uma preocupação que eu e o Ricardo Jorge a gente teve de não aportar esses vídeos em um site dedicado. A gente pensou desde o início que isso seria a única solução, pela natureza dos conteúdos multimídia muitas vezes, já que esse vídeo ele utiliza de referências externas, né, de links para poder saber mais ou coisas do tipo, mas a gente achou que como o vídeo ele é a estrela principal desse trabalho, apesar sim de que esse trabalho pode ser enriquecido no futuro com outros exemplos de mídia, né? Por exemplo, posts, né? Matérias feitas por mim mesmo ou que eu posso relacionar e hiperlinkar com o assunto que está sendo tratado, né? Então, pode sim ser expandido esse trabalho através de, por exemplo, um podcast que eu tive vontade de fazer, mas não foi possível marcar a entrevista porque as pessoas não tiveram disponibilidade. Mas, assim, é um trabalho que pode ser expandido. No entanto, apesar de poder ser expandido para essas outras mídias, o núcleo, o centro desse trabalho ainda é o vídeo. Então, fazer um website todo para que pudesse ir para uma subseção ou uma página interna em que mostrasse o vídeo e ter que ter um título da página e um texto de abertura para a página, tudo com o foco de chegar no vídeo e aí depois de uma discussão em texto ou mostrar fotos de bastidores, mas tudo ainda a partir do centro que era o vídeo, não fazia sentido. O Ricardo Jorge mesmo disse que era contraprodutivo. Então, colocar tudo isso no YouTube e aí do YouTube partir para as outras coisas, né, para outras mídias em outros lugares, foi o que fez mais sentido pra gente. E eu acho que foi uma escolha acertada. Bem, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado. Eu espero que esse trabalho ele consiga chegar em mais pessoas e cumprir o propósito dele de ser esclarecedor e talvez minimamente deixar mais, não sei, mais claro na cabeça das pessoas certas coisas que elas não faziam ideia de como eram feitas ou como surgiam nas páginas de um jornal. Eu acho que essa equipe de design gráfico, em qualquer periódico, qualquer jornal, ela merece um reconhecimento maior,
não só do público externo, mas também das pessoas da própria área de comunicação, para elas entenderem o quanto isso é importante, o quanto de diferença faz o trabalho desse tipo de equipe. Talvez se houvesse um maior investimento no trabalho dessas equipes, contratando mais profissionais e até as próprias universidades dando mais destaque para isso, capacitando esses profissionais desde a área da comunicação, do jornalismo, talvez a gente conseguisse ter um interesse maior na leitura das notícias, sabe? Porque a gente sabe que, além de fatores como memorização e fatores como clareza, de uma forma que muitas vezes só uma diagramação, ilustração ou infografia consegue dar, também tem um papel muito grande do interesse, da visualidade dessa informação, dela ser mais imagética. E isso eu sei que essa equipe consegue contribuir de uma maneira muito única. Então eu queria muito que esse trabalho servisse para dar um pouco mais de destaque e tornar um pouco mais conhecido o trabalho desses profissionais. Muito obrigado por todo mundo que avaliou esse trabalho, contribuiu com o crescimento desse trabalho e, enfim, eu espero que todo mundo tenha gostado.